Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Se você já conhece o nosso trabalho, dá um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, não é inscrito no canal, assista o vídeo todo e se achar que nós merecemos a honra do seu like, vamos ficar imensamente agradecidos. A situação é muito grave, eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque ele vai suscitar ódio, raiva, entendeu? Muitos haters vão vir aqui para me xingar, com aquelas frases habituais, né? Você é comunista, tá trabalhando contra o presidente, que é um canalha, é um safado, petista e etc, né? Então eu pensei muito, porque eu sei que eu vou me aborrecer com a consequência do que esse vídeo vai dizer. De qualquer forma, o ato de utilidade pública é muito mais importante do que as minhas particularidades com aquilo que eu acho que é certo ou errado. Eu tenho que prestar esse serviço para a população. Na condição de youtuber, eu tenho que pensar primeiro no social para depois pensar no pessoal. É complicado porque a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês, tá? A situação é demasiadamente grave. Mas é aquele negócio, eu vou apresentar alguns indicadores aqui e ninguém é obrigado a acreditar de maneira acrítica naquilo que eu estou afirmando aqui. Primeiro que a minha audiência, né, ela é formada em sua maioria por pessoas que pensam, pessoas que têm o espírito questionador apurado. E com o senso crítico apurado, essas pessoas costumam questionar, inclusive aqueles que fazem parte da sua própria bolha. De qualquer forma, eu como historiador jamais iria recomendar a vocês a acreditar cegamente em tudo que eu vou dizer aqui. Qual é a recomendação que eu faço como um cientista da história, né? Como alguém que pesquisou durante quase 20 anos a historiografia, né? E como historiador tem cabedal para usar dessa recomendação. Não seguir apenas pelo que eu vou falar aqui agora. Procure, tá, buscar outras fontes. Tá? Veja se o que outras fontes estão falando está em consonância mais ou menos com o que eu vou falar aqui. Porque até mesmo os dados que eu vou apresentar aqui, por mais que as minhas fontes sejam, para mim, fidedignas, vocês não são obrigados a ter esse apreço de confiança, porque você não conhece essas fontes. Então, primeira coisa que eu vou adiantar aqui, tá? Não perca seu tempo criticando que é sensacionalista, que eu posso estar errado. Sim, eu posso estar errado, né? Eu estou praticando o exercício da informação, mas eu posso estar errado. As minhas fontes podem estar equivocadas, mas eu tenho cuidado, na qualidade de historiador que sou, de pesquisar além das minhas fontes, buscar mais de uma fonte, né? E por mais que as fontes orais que me apresentaram esses dados possam ter um grau de confiabilidade passível de desconfiança, ainda assim eu procurei, né, de maneira responsável, várias fontes diferentes num processo de 3 dias para não flertar com o erro, para não praticar fake news. Então, na qualidade de historiador, eu peço, tenha senso crítico apurado. Não acredite só no que eu falar aqui. Busque outras fontes. Dito isso, tá? Outra coisa que eu vou pedir, eu não sei se esse vídeo vai demorar 10, 15 minutos. Se você não tem paciência de ouvir ele todo, tá? Então, ouça em partes. Né? Assista 5 minutos agora, 5 minutos depois, tá? É muito importante o que eu vou falar aqui. E para ter sentido, você tem que assistir o vídeo inteiro, tá? Não adianta depois chegar aqui nos comentários, ah, mas você não falou disso. Falei sim, é que você não assistiu o vídeo todo. E você tem que ter paciência para isso, tá certo? A verdade é o seguinte, nós estamos nos deparando com uma situação muito grave e em paralelo nós temos um presidente inapetente no exercício do seu cargo, infelizmente. Um presidente inapetente, certo? Que não tem apreço pela democracia, tá? Infelizmente o Brasil elegeu um palhaço, tá? Um palhaço que defende o isolamento vertical, quando que as autoridades responsáveis do mundo indicam o isolamento horizontal. Então,
o indivíduo diz que a economia tem que ser aquecida e por isso o isolamento vertical, que só os idosos sejam protegidos, que o restante do povo precisa trabalhar. Nós temos que ter sensibilidade social. É óbvio que o povo precisa trabalhar. Mas existe um bem muito mais importante, que é uma cláusula pétrea constitucional, que é a vida, que é o bem mais precioso que nós temos. E sim, temos que criar mecanismos para fomentar a economia, achar formas de dentro de casa, né, as empresas, fazer com que os seus funcionários se adaptem a essa nova realidade, para tentar gerar alguma renda de casa. Não tem problema nenhum. Vamos usar a inteligência, a criatividade para isso, criar mecanismos para gerar renda em casa, para fomentar a economia de casa. Vai ser o resultado igual ao trabalho na rua? Não. Mas vai atenuar o problema. Então, ao invés de tentar achar mecanismo para atenuar o problema, eles querem intensificar o problema, né? E é muito grave o que eu vou passar aqui para vocês, muito grave, certo? O nosso presidente irresponsável recomenda o isolamento vertical, pior, ele determina, tá para sair um decreto que vai obrigar o isolamento vertical e os funcionários que não respeitarem, né, as determinações das suas empresas na esfera privada serão penalizados, até mesmo com demissão, via decreto oficial do presidente da República. Olha que irresponsabilidade do senhor Bolsonaro. Além de ser inapetente administrativamente, né, de flertar com atos ilícitos que depõem contra os princípios basilares da administração pública, esse irresponsável determina o isolamento vertical em detrimento das recomendações responsáveis que estão por todo mundo, de que o certo, o ideal é o isolamento horizontal, que é o que nós deveríamos estar, né, determinando no Brasil pela autoridade maior, que é o presidente. Ele, que é um grande formador de opinião, que tem uma responsabilidade enorme, deveria também estar determinando o isolamento horizontal aqui. Vejam o que a Alemanha fez com antecedência, né? A Alemanha, com antecedência, determinou isolamento horizontal. Agora está poupando vidas, né? O índice de mortalidade lá até que está alto em comparação ao Brasil. Quer dizer, entre aspas, porque depois eu vou falar dos casos subnotificados aqui, que a realidade do Brasil não é essa, que até parte da imprensa está apresentando, e principalmente os órgãos oficiais. E aí pode também acrescentar, além do presidente da República, os estados e municípios, até por pressão externa, tá? Mas a Alemanha se antecipou ao problema, né? Já determinou o isolamento horizontal há quase 2 meses atrás, quando o Covid-19 já estava sendo ventilado, mas ainda não era uma realidade crível. Mas a Alemanha, através de uma chanceler responsável, que é a Angela Merkel, já criou mecanismos para o isolamento horizontal e já achou medidas para atenuar os problemas da economia, tentando achar mecanismos para que as pessoas pudessem trabalhar de casa. É o que as empresas deveriam estar fazendo para atenuar os seus problemas econômicos. Mas enfim, tá? Então nós elegemos um palhaço que fomenta o isolamento vertical em detrimento do isolamento horizontal, que seria o certo, ele como formador de opinião e autoridade maior da República, certo? Um homem que despreza os jornalistas, vejam o que ele fez hoje, e os jornalistas, junto com os formadores de opinião nesse país, tem que isolar esse homem. Esse cara é doente. Tem que isolar ele e o gado acrítico que o segue. Isolar, se eu fosse a imprensa, não estaria mais de prontidão lá na entrada do palácio, não. Não ficaria de prontidão na residência oficial, não. Fica lá esperando o presidente falar. Eu sei que isso faz parte do Estado Democrático de Direito, a gente sabe que isso faz parte da democracia, de dar a voz ao presidente, mas vocês deram a oportunidade várias vezes e o cara deprecia o jornalismo brasileiro. O cara brinca com a cara de vocês, e vocês insistem em dar palanque para ele. Façam um serviço ao país. Deixa esse cara isolado. A imprensa não dá mais espaço para esse cara. Isola ele. Isola, deixa ele falar sozinho. O maluco fala sozinho. Deixa o gado acrítico que o segue, os 10, 15% de brasileiros irresponsáveis que ainda depositam credibilidade nele, seguindo ele e se contaminando com ele. Vamos ser responsáveis. Foi dado espaço a ele até certo ponto, mas ele deprecia a imprensa brasileira. Ele humilha. Então deixa esse cara ficar sozinho, não dá palanque para ele não. Não só a imprensa, tá? Mas a classe política em geral, que despreza, né, a agenda do Bolsonaro nesse momento, deixa ele isolado, não fala dele não. Vamos usar da nossa responsabilidade enquanto cidadãos, e vocês da classe política e da imprensa passem a buscar mecanismos para ajudar a sociedade sem precisar das declarações desse imbecil do Bolsonaro. Pois bem, eu vou passar para vocês agora, né, os dados, né,
que são gravíssimos. Tá? Oficialmente nós temos aí praticamente 170 mortos, né? Foram 168 mortos atualizados agora de manhã, 170 mortos. A verdade não é essa. A verdade, segundo informações que eu tenho, e repito, você não é obrigado a acreditar de maneira acrítica no que eu estou falando. Use o meu vídeo como uma das fontes que você tem que buscar. E tente equiparar, porque às vezes eu não tenho uma exatidão completa. Às vezes eu estou passando aqui uma realidade que não é tão grande assim. Mas com certeza a realidade que se apresenta oficialmente não condiz com a verdade. Isso eu tenho certeza. 168 mortos, isso com certeza não. Tá? Devido a alguns contatos que eu tenho com profissionais de hospitais universitários e públicos, e até alguns da esfera privada, inclusive eu tenho uma parente que é enfermeira-chefe de hospital privado, tá? Juntando as fontes de hospitais universitários, de hospitais públicos que não são universitários e hospitais da esfera privada, tá? Comparando o que um e outro está falando, uns estão falando em 1.500, outros estão falando em 3.000, mas aquilo que me foi apresentado e que pode ser mais crível é que nós teríamos hoje um pouco mais de 2.000 mortos no Brasil e os casos estão sendo subnotificados. É isso mesmo, mais de 2.000 mortos. Porque aí o que acontece, né? Por orientação do governo, por orientação ideológica também, do dono de hospital, que é gado do Bozo, certo? Aí vai lá e tenta maquiar a situação. Porque tem muita gente morrendo aí que já tinha AVC, infarto, né? Era paciente que estava sendo tratado posteriormente ao infarto, né? Gente com enfisema pulmonar, com câncer, diabetes, com uma série de outras patologias, né? E que viram seu problema se agravar através da ação do Covid-19 nos seus organismos. A verdade é essa, as pessoas já estavam doentes por uma outra doença e agravaram o seu problema sendo infectadas pelo novo coronavírus. Mas isso, grande parte da imprensa não tem acesso, né? E os órgãos oficiais, né, os órgãos públicos, eles estão mentindo, eles estão guardando essa verdade. Veja aqui em Minas Gerais, onde eu estou de quarentena na casa dos meus sogros. Aqui só tem um morto. Vocês acreditam que o estado de Minas Gerais, o segundo mais populoso do país, só tem um morto por coronavírus? Vocês acreditam nisso? Os casos estão sendo subnotificados pelo governador Zema. Infelizmente, por orientação ideológica, política, o partido dele participa do governo Bolsonaro. Entendeu? Então o cara, agora que tá vendo que a situação está explodindo, que aos poucos ele vai soltando a coisa feia como está realmente. Então são mais de 2.000 mortos no país. Essa que é a realidade. Eu tive contato com fontes do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, do Nordeste e da região sul do país. E até uma fonte de Brasília também. São mais de 2.000 mortos, só que os casos estão sendo subnotificados, com orientação maior. Certo? Muita gente está lá no atestado de óbito. Acidente vascular cerebral, choque séptico, septicemia, né? Infarto miocárdio, arritmia cardíaca, embolia pulmonar, enfisema pulmonar, trombose, diabetes mellitus, etc. Mas o agente causador, tá, do agravamento da situação de saúde dessas pessoas que vieram a óbitos foi o Covid-19. Mas isso não está sendo revelado. Tá? Então é o que eu estou falando. É muito triste isso que está acontecendo. E no que se refere aos casos, tá, nós temos oficialmente quase 5.000 casos no Brasil hoje. Na verdade, são mais de 25.000 casos. E a bolha vai estourar semana que vem. E vai explodir. E não vão conseguir mais esconder. Porque, devido à inapetência administrativa e irresponsabilidade do presidente da República, em consórcio com alguns agentes públicos, tá, os respiradores que já deveriam ter sido providenciados no quantitativo que se espera para essa epidemia, que na verdade é uma pandemia porque ela atinge o mundo todo, esses respiradores deveriam já ter sido providenciados com empresas, certo, que teriam tecnologia para fabricá-los, como o Trump, sem prejuízo das críticas que eu tenho a ele, exigiu que a General Motors, a maior empresa dos Estados Unidos, fabricasse respiradores com urgência, em situação de emergência. Então ele exigiu que uma empresa da esfera privada, num estado notadamente liberal, que essa empresa exigiu que ela fabricasse o quanto antes os respiradores para salvar a sociedade, para salvar a população daquele país. Palmas para o Trump.
Cadê que o Bolsonaro pressionou as empresas da esfera privada aqui que dominam essa tecnologia para fabricar os respiradores? Cadê o pulso firme de um líder, de um presidente? Não tem. Aí fica um gado acrítico e irresponsável, sacralizando ele como se fosse um semideus, né? Como se fosse um faraó. Na verdade é um café com leite, né? Eu já falei em outro vídeo aqui, o Bolsonaro é o café com leite da política, né? Ele foi aquele menino que, quando ia jogar o O, Imagem e Ação, Banco Imobiliário, ele não tinha capital intelectual para jogar, então ó, você joga, mas não tá valendo. É aquele menino que quando brincava de salada mista, nenhuma menina queria beijar ele. Certo? É aquele menino que quando ia jogar pelada, ele era o último a ser escolhido e mesmo assim era jogado pro gol, ou tinha que esperar a próxima partida. Ele é o café com leite da política, ele é o boneco de ventríloco das elites dirigentes desse país. Só que as elites dirigentes cansaram dele, porque existe um caso tão extremo e tão importante, que é o novo coronavírus, essa epidemia que vai se alastrar pelo Brasil, e olha, já tem corpos sendo amontoados em necrotérios pelo nosso país. Ah, Rico, você está mentindo. Acredite se quiser. Mas daqui a pouco a verdade virá à tona. Tá? Existem fileiras, tá, de covas sendo abertas nos cemitérios do nosso país. No interior, então, isso está sendo maquiado. Casos subnotificados, mortes subnotificadas ou maquiadas com outra doença que realmente existia, mas que foi agravada pela ação do novo coronavírus no corpo da pessoa. Mas isso não é destroçado para o país, isso não é publicizado, porque precisa se blindar o presidente da República. Mas tem alguns membros da elite que já estão cansados, porque sabem que nós vivemos uma epidemia, que vem de uma pandemia, e que podem morrer pessoas, inclusive da família deles, né, do grupo social deles. Então eles também estão cansados, fartos do presidente. Né? E tem alguns empresários irresponsáveis, como Roberto Justus, que voltou atrás, né? Que agora ele reconhece, tem que ficar em quarentena, o isolamento tem que ser horizontal, finalmente ganhou um risco de consciência. Né? Mas você vê, né, o dono da Madeiro lá, fazendo pouco caso de idosos, que são cidadãos do Estado e merecem ser respeitados, seres humanos. Né? Pô, fica esses youtubers aí, né, Paula Marisa, Bernardo Kister. Esses youtubers do campo conservador que estão passando pano para o presidente têm que ser imputados como assassinos. Tá certo, Paulo Amariz e Bernardo Kister? Vocês têm que ser imputados como assassinos se o pior vier e vidas forem ceifadas daqui para frente, seus irresponsáveis. Vocês são os irresponsáveis. Nós estamos vivendo um fascismo de verniz ideológico no Brasil.